E se eu te dissesse que existe um ritual matinal capaz de reverter a sua idade? E o melhor, você não precisa de nenhum ingrediente caro, nenhum tratamento complicado e nenhum esforço difícil. É algo tão simples que quase ninguém leva a sério. Justamente por isso, funciona. Todas as manhãs, milhões de pessoas lavam o rosto sem imaginar que esse gesto comum pode ser transformado em um código ancestral de rejuvenescimento, usado por sábios antigos para preservar a vitalidade da pele e do corpo, mesmo com o passar dos anos. Esse ritual não foi criado para esconder rugas, mas para corrigir a causa do envelhecimento. E isso muda tudo. Helena Blavatsky já alertava que o verdadeiro desgaste do corpo não começa na matéria, mas na perda de harmonia entre energia, mente e substância. Para ela, o corpo físico é apenas o último reflexo de processos mais sutis que, quando desorganizados, se manifestam como envelhecimento, rigidez e perda de vitalidade. E o rosto é o primeiro lugar onde esse desequilíbrio aparece. Os antigos sabiam que o rosto não envelhece primeiro por causa do tempo, mas porque ele acumula tensão, desgaste e resíduos invisíveis que bloqueiam a regeneração natural da pele. Quando esse bloqueio é removido, o corpo volta a fazer aquilo que sempre soube fazer: se renovar. Talvez por isso você já tenha se olhado no espelho e sentido que a pele parece cansada, opaca, sem vida. Mesmo sem dor, sem doença, sem um motivo claro. Não é apenas idade. É um sistema que deixou de receber o estímulo correto. E aqui está o ponto mais importante. Existe um elemento simples, usado há milhares de anos, em rituais de purificação e regeneração, capaz de ativar novamente esse processo. Um elemento que provavelmente já está na sua casa agora. Mas antes de te mostrar como usar, você precisa entender por que isso funciona. Porque isso não é moda, não é truque e não é superstição. É conhecimento antigo aplicado da forma certa. Os egípcios nunca iniciavam o dia sem rituais de limpeza conscientes. Não por higiene, mas porque sabiam que a pele responde àquilo que toca nela. E quando o estímulo certo é aplicado, a regeneração se acelera. Hermes Trismegisto já ensinava que o corpo é um reflexo perfeito do universo. E o rosto, mais do que qualquer outra parte, é o ponto onde o interno se manifesta para fora. Blavatsky reforçou essa mesma ideia séculos depois, afirmando que a matéria obedece à energia e que a energia responde à intenção. Por isso, quando esse ritual é feito da forma correta, você não apenas melhora a aparência da pele, você ativa um processo de rejuvenescimento que começa de dentro para fora. E é exatamente isso que você vai entender agora. Os antigos já sabiam disso muito antes da ciência moderna tentar explicar. Gregos, hebreus, hindus e egípcios compreendiam que a água não é apenas um líquido comum. A água registra, absorve e responde. Ela guarda informação. Hoje, até experimentos científicos mostram que a água reage a estímulos emocionais. Quando exposta a palavras suaves e intenções positivas, ela se organiza. Quando exposta a tensão, medo e agressividade, ela se desestrutura. Agora, pense com calma. O seu corpo é feito, em grande parte, de água. O seu cérebro também. O que acontece quando você vive imerso em estresse, pressa e emoções negativas todos os dias? Essa água interna perde harmonia. E os primeiros sinais desse desequilíbrio aparecem onde tudo é mais visível: no rosto. A pele perde viço, a expressão endurece, o brilho natural desaparece. Mas a água sozinha não consegue se reorganizar. Ela precisa de algo que dê forma, ordem e estrutura. É aí que entra o sal. O sal nunca foi visto apenas como alimento. Para os alquimistas, ele era a própria essência da terra cristalizada, ordem pura, proteção, estrutura.
Enquanto a água dissolve e carrega informações, o sal fixa, organiza e purifica. Um complementa o outro. Água é fluidez. Sal é sustentação. Juntos, formam um equilíbrio perfeito, usado há milhares de anos em rituais de limpeza, proteção e regeneração. Quando você leva água e sal ao rosto de forma consciente, não está apenas lavando a pele, está ativando um processo antigo de reorganização energética. Um ritual simples, mas profundo, que remove o excesso, descarrega o que não é seu e devolve ao rosto sua expressão original. E aqui está um ponto que quase ninguém entende. O seu rosto não é passivo, ele é uma antena. É a parte mais sensível do seu corpo. Ele capta tudo. Cada olhar que você recebe carrega julgamento. Cada conversa carrega emoção. Cada ambiente deixa uma marca. Mesmo sem perceber, você absorve essas informações. E onde elas se acumulam primeiro? No rosto. Por isso existem dias em que você se olha no espelho e sente que algo não está alinhado. A expressão parece pesada. O rosto parece cansado sem motivo. Não é imaginação. São camadas acumuladas ao longo do tempo. Tensões que não começaram em você, mas que foram sendo absorvidas. Xamãs e sacerdotes sempre souberam disso. É por isso que, em quase todas as tradições antigas, os rituais de limpeza começam pela cabeça e pelo rosto, porque é ali que a energia entra, e é ali que ela precisa ser liberada primeiro. E agora que você entende isso, fica mais fácil compreender por que esse ritual simples funciona tão profundamente. O problema é que quase ninguém limpa o rosto de verdade. As pessoas lavam a pele, mas nunca limpam o campo que está por trás dela. Com o tempo, essa carga invisível vai se acumulando. A expressão endurece, o brilho some, e a pessoa começa a acreditar que aquilo é a própria identidade dela. Não é. É apenas acúmulo. É exatamente aqui que entra o ritual da água com sal. E preste atenção, isso não é um gesto automático, é um ato consciente. Quando feito da forma correta, ele funciona como um reinício interno, um reset diário que devolve ao rosto a frequência original. O primeiro passo é o momento. Escolha um horário em que o mundo ainda não te atravessou. De preferência, logo ao acordar, antes do celular, antes de notícias, antes de qualquer contato externo. Esse instante pertence só a você. É nele que o ritual ganha força. Se quiser, acenda uma vela. Não é obrigação, mas ajuda. O fogo cria presença. Ele marca aquele momento como diferente do resto do dia. Um espaço de consciência. O segundo passo é preparar os elementos. Use um recipiente simples, de vidro, cerâmica ou madeira. Coloque água morna, numa temperatura confortável, nem fria nem quente. Equilíbrio. Em seguida, adicione uma colher de sal marinho ou sal do Himalaia. Nunca sal refinado. Você precisa de sal vivo, intacto, com minerais reais. Enquanto o sal se dissolve, não faça isso no automático. Respire fundo. Inspire calma. Expire tensão. Só isso já começa a reorganizar o seu estado interno. O terceiro passo é o encontro. Fique em frente ao espelho. Não critique, não analise, apenas reconheça que aquela imagem é você. Sua consciência ali, presente. Feche os olhos por alguns segundos e respire 3 vezes, de forma lenta. Sinta o peso do corpo. Volte para si. O quarto passo é a aplicação. Pegue a água com as 2 mãos. Sinta a temperatura. Leve até o rosto com calma. Não jogue, não esfregue. Deixe a água tocar a pele como um gesto de cuidado. Feche os olhos. Enquanto a água escorre, diga em silêncio: eu me libero. Eu me purifico. Eu volto para mim. Passe a água suavemente pelo rosto por cerca de 1 minuto. Sem pressa. Esse é o seu minuto sagrado. O seu portal diário de limpeza, clareza e reorganização.
E quando feito da forma correta, esse simples gesto começa a produzir algo que você não esperava. O quinto passo é a ativação. Quando terminar, não se seque com pressa. Deixe o rosto levemente úmido por alguns instantes. Esse detalhe é importante. É nesse breve intervalo que o campo se ajusta e a nova frequência se assenta. Fique diante do espelho por alguns segundos. Observe com calma. Muitas pessoas percebem algo quase imperceptível, um brilho diferente, a expressão menos pesada, o rosto mais vivo. Respire fundo mais uma vez. Mesmo que você não consiga explicar, algo foi reorganizado. E então surge a dúvida natural. Isso é real ou é só efeito psicológico? A resposta é simples. É real, justamente porque passa pela mente. A ciência já mostrou que a intenção influencia o corpo, que o sistema nervoso responde ao toque, à atenção e à repetição consciente. Que estados internos mudam a química, a postura e até a forma como o rosto se expressa. Quando você faz esse ritual com presença, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. O contato da água morna acalma o sistema nervoso. O rosto relaxa. A tensão diminui. O corpo sai do modo de defesa. Isso por si só já reduz o desgaste diário que envelhece a expressão. Ao mesmo tempo, o sal atua como organizador. Ele traz ordem, estabilidade e sensação de limpeza. Não apenas na pele, mas no estado interno. O cérebro começa a associar esse gesto a clareza e centramento. Com a repetição, esse momento vira um interruptor. Um estado que você acessa com facilidade. Existe também o efeito simbólico. A mente profunda entende gestos simples. Água com sal, feita com intenção, comunica algo muito claro: liberar o antigo e restaurar o essencial. O inconsciente responde rápido a esse tipo de linguagem. Mas há um efeito que muita gente só percebe depois de alguns dias. A forma como os outros reagem a você muda. As interações ficam mais suaves. Os olhares são diferentes. Não porque você virou outra pessoa, mas porque o seu campo está mais limpo, mais coerente. Quando a emissão muda, o retorno muda. Agora vem a parte mais importante. Não acredite apenas ouvindo. Teste. Faça por 7 dias seguidos. Todas as manhãs. Sem pular. Sem fazer no automático. Nos 2 primeiros dias, talvez não perceba quase nada. A mente vai duvidar. É normal. Continue. Entre o 3º e o 4º dia, pequenas mudanças começam a aparecer. Um sono mais profundo, um acordar mais claro, um rosto menos rígido. Nada dramático, apenas sinais de que algo começou a se ajustar. E é exatamente assim que as mudanças reais começam. A partir do 5º dia, algo cede. Não é algo visível de imediato, é mais profundo. Uma tensão antiga que você já considerava parte de si começa a se desfazer. O rosto no espelho parece mais solto, menos carregado, quase como se estivesse voltando a um estado original. Do 6º para o 7º dia, o ritual deixa de ser uma prática curiosa e passa a ser um ponto de apoio. Algo que o corpo espera. E é nesse momento que os reflexos começam a aparecer fora do espelho. Conversas ficam mais naturais. Situações que antes travavam se resolvem com menos esforço. Surge uma sensação estranha e familiar ao mesmo tempo. Como se as coisas estivessem se encaixando sem você precisar empurrar. Muitas pessoas descrevem sinais específicos. A mente acorda mais clara, com menos ruído logo cedo. Os sonhos ficam mais vivos, mais simbólicos, como se o inconsciente estivesse mais acessível. A percepção social se aguça. Você começa a ler ambientes, tons e intenções com mais facilidade. A tensão do rosto diminui. A testa relaxa, a mandíbula solta, o olhar ganha presença. Não é maquiagem, não é esforço. É coerência interna se expressando. Também surge algo fundamental: menos reatividade emocional.
Aquilo que antes disparava respostas automáticas perde força. Coincidências aumentam. Encontros aparentemente aleatórios começam a carregar significado. E isso acontece por um motivo simples. Você deixou de emitir confusão e passou a emitir clareza. Você está criando um campo coerente. Está declarando com ações, não com palavras, que escolhe a própria frequência. E quando essa escolha é consistente, a realidade responde. Aqui está o ponto que quase ninguém ensina. O poder real desse ritual não está na água nem no sal. Eles são veículos. O núcleo está na presença, na atenção total aplicada ao gesto. Sem isso, vira apenas um hábito vazio. Você pode lavar o rosto com água e sal todos os dias de forma mecânica e não sentir nada, porque o elemento mais importante não é visível. É a consciência desperta no momento. É o reconhecimento silencioso de que aquele gesto é sagrado. Os mestres herméticos sabiam disso. Por isso, seus rituais nunca eram feitos no automático. Cada movimento era uma forma de meditação. Cada respiração tinha propósito. Quando você lava o rosto distraído, está apenas molhando a pele. Quando faz isso com presença, está reorganizando o seu campo. Você envia uma mensagem clara ao corpo inteiro. Estamos recomeçando. O que não é meu, se dissolve. O que é essencial, permanece. E o corpo responde porque ele entende esse idioma. No fundo, esse ritual nunca foi sobre água e sal. Ele é sobre soberania. Sobre lembrar que você pode escolher o que carrega e o que libera. Sobre sair da posição de absorver tudo e assumir o papel de guardião do próprio campo. Todas as manhãs, diante do espelho, com a água salgada nas mãos, você faz uma declaração silenciosa, mas poderosa. Este é o meu templo. Eu decido o que entra. Eu decido o que fica. Eu me limpo antes de me oferecer ao mundo. Essa declaração, quando repetida dia após dia, não muda apenas a sua manhã. Ela muda a forma como você habita o mundo. Não porque a água ou o sal tenham um poder externo milagroso, mas porque algo em você desperta. O alquimista interno. A consciência que governa o próprio campo. Os antigos não eram superiores a você. Eles apenas viviam com mais presença, mais intenção e mais respeito pelo que é sagrado no cotidiano. E é exatamente isso que esse ritual devolve. Não permita que esse conhecimento fique apenas como algo interessante na mente. Informação sem prática vira distração. Prática sem consciência vira hábito vazio. Mas ação consciente, repetida com intenção, é o que transforma a realidade de dentro para fora. Amanhã, ao acordar, antes de qualquer estímulo externo, prepare a água com sal. Fique diante do espelho. Respire e lave o rosto como quem atravessa um portal. Porque naquele momento é exatamente isso que está acontecendo. Faça isso por 7 dias. Apenas 7. Sem expectativa, sem esforço, sem tentar provar nada. Apenas presença. Observe como você se sente. Observe como reage. Observe como o mundo responde. Você não precisa acreditar em nada. A experiência se encarrega do resto. E se algo já se moveu dentro de você enquanto ouvia essas palavras, não guarde isso em silêncio. Deixe um sinal. Escreva nos comentários. Meu rosto é meu templo e eu sou o seu guardião. Que essa frase não seja apenas um gesto simbólico, mas uma marca energética, uma escolha consciente de soberania. A água está pronta. O sal está pronto. O espelho está pronto. O seu verdadeiro rosto, aquele que ficou encoberto por camadas do que nunca foi seu, também está. O ritual pode começar amanhã, ou pode começar agora. A escolha é sua. E é exatamente nessa escolha que toda a magia começa.